Olá, seja bem-vindo a mais uma hora do SAEB de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. E o que será que temos neste momento, nesta hora do SAEB? Então, vamos aqui ao nosso momento, descobrindo sentidos. Vamos aí descobrir o sentido das palavras por meio das informações da superfície textual que nós temos ali em um texto. Nosso conteúdo, compreensão, estratégias de leitura e também comparação de sentidos de palavras ou expressões em frases e textos lidos e produzidos em diferentes contextos. Então, esse aqui é o nosso conteúdo do nosso momento e, já que conhecemos o conteúdo, vamos ao nosso praticando. Primeira questão do nosso praticando, temos um poema. Então leiam comigo com bastante atenção. Da felicidade. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal qual o avozinho infeliz? Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Então temos aí um poema de Mário Quintana e percebo que com base nesse texto, neste poema, com poucos versos, bem pequeno, vamos à questão. Colocando a nossa questão aí, no poema, a palavra ventura tem o sentido de letra A, estado de felicidade, letra B, desejo do avozinho, C, ação sem resultado ou letra D, objeto evidente. Então, percebam que a nossa questão, ela pede o sentido, o significado de determinada palavra. E essa palavra que nós estamos buscando o significado, o sentido, é exatamente a palavra ventura. Então, observando no nosso poema, percebo que ela aparece logo nos primeiros versos. Voltando ao texto do poema, colocando aqui para vocês, então deixa eu destacar onde essa palavra aparece. Voltando aqui, percebam que a palavra aparece logo no nosso primeiro verso. Ela está aqui, ó. Ventura. Perceba que nós temos informações importantes também que nos ajudam a deduzir, a verificar, ou seja, compreender o sentido dessa palavra. Observe que o nosso poema ele tem como título exatamente da felicidade. Então, percebam que pelo teor, pelo conteúdo, nós temos aí exatamente uma busca por essa felicidade, por esse momento feliz. E percebam que o eu lírico expressa, faz uma relação dessa felicidade com um personagem. Que personagem é esse? Que pessoa é esta que aparece mencionada no nosso poema que há uma relação entre essa busca de felicidade? Percebam que é exatamente o avozinho. E percebam que o avozinho infeliz, ele busca o quê? Perceba que ele procura os óculos e essa procura é uma procura em vão, sem sentido. Percebam que o óculos a todo momento está na ponta do nariz. Então perceba que nós temos aí exatamente essa comparação. Muitas vezes fazemos essa busca por felicidade e não percebemos o momento, a felicidade que está ali ao nosso redor em muitas ocasiões, na família, com os amigos, em muitas situações nós podemos colocar essa ideia de felicidade. Então perceba que muitas vezes não enxergamos essa felicidade que está aparente ao nosso redor. E perceba que essa busca acaba sendo em vão, porque a felicidade já está ali. No momento, as pessoas, né, aquilo que você realiza junto a outras pessoas, ou até mesmo questões mais simples, um momento sozinho, um momento de lazer. A felicidade pode estar nisso. Então percebe que o avozinho é exatamente essa figura que representa a busca em vão, que é alguém que procura o óculos, tendo que o óculos a todo momento está com ele. Então percebam que, com base nessas informações, nesses elementos que nós temos dentro do texto, vamos aí procurar esse sentido. A questão ela aponta 4 alternativas, colocando aqui para vocês. Das 4, sabemos que apenas uma é a correta. Então observem, na letra A, estado de felicidade. Na letra B, desejo do avozinho. Na letra C, ação sem resultado. Ou letra D, objeto evidente. Então, percebam, gente, que a resposta para essa questão está exatamente aí na letra A. Resposta correta, letra
a estado de felicidade. O próprio título do poema já nos traz essa pista. Então perceba que ventura é exatamente essa busca, ou seja, esse estado de felicidade, ok? Ser feliz. As outras alternativas, da letra B, C e D, elas aparecem mencionadas e nós temos essas ideias presentes no texto, mas elas não se relacionam diretamente com o sentido da palavra aventura, com o sentido aí de felicidade, ok? Observe que o desejo do avôzinho é justamente encontrar o óculos. O óculos é o símbolo ali da felicidade. E o óculos a todo momento está com o próprio avôzinho, certo? Então perceba aí que a palavra aventura não tem essa relação, não tem esse sentido. Ação sem resultado, nós temos aí exatamente essa ideia de ação, de uma busca que é colocada como em vão, mas perceba que essa ação aí, essa busca em vão, não se relaciona diretamente com o sentido da palavra aventura. E claro, o objeto evidente que nós temos aí é exatamente o óculos, que está mencionado no texto, mas também não temos aí essa relação direta, ok? Então, resposta correta para essa questão, letra A. Certo? Vamos aí para a nossa próxima questão, questão de número 2. Colocando aí para vocês, nós temos esse texto aqui, que é exatamente uma crônica. Leiam comigo com bastante atenção. Outro de elevador. Acende, dizia o ascensorista. Depois, eleva-se para cima, para o alto, escalando. Quando perguntavam, sobe ou desce, respondia, a primeira alternativa. Depois dizia, descende, ruma para baixo, cai controladamente. A segunda alternativa. Gosto de improvisar. Justificava-se. Mas, como toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Quando perguntavam, sobe, respondia, é o que veremos. Ou então, como a Virgem Maria, desce, dei, nem todo mundo compreendia, mas alguns o instigavam. Quando comentavam que devia ser uma chatice trabalhar em elevador, ele não respondia. Tem seus altos e baixos. Como esperavam, respondia criticamente que era melhor do que trabalhar em escada, ou que não se importava, embora o seu sonho fosse um dia comandar alguma coisa que andasse para os lados. E, quando ele perdeu o emprego, porque substituíram o elevador antigo do prédio por um moderno, automático, daqueles que têm música ambiental, disse, era só me pedirem, eu também canto. Então temos aí uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e percebo que a crônica brinca exatamente com o cotidiano de uma pessoa que trabalha no elevador, o ascensorista. Exatamente aquela pessoa que tem a função de guiar as pessoas dentro do elevador, subindo e descendo. Percebam que esse personagem aí, que é colocado no nosso texto, na nossa crônica, ele começa a criar diversas formas de expressar que o elevador iria subir ou descer. Então percebam que ele começa a criar palavras, ou seja, enunciados criativos para informar as outras pessoas sobre o movimento do próprio elevador. E percebo que ele faz essa brincadeira. E ao brincar com essa ideia, né, com essa questão da profissão dele, nós temos aí um texto que traz um certo humor com relação à forma como o ascensorista passa a informação do elevador, se o elevador está subindo ou descendo, e percebo que isso é exatamente uma crônica que trabalha com uma questão do dia a dia, um certo humor e traz para a gente entretenimento, ok? E aí, claro, com base nesse texto, a nossa questão, colocando ela aí para vocês, olha só. No texto, a expressão tem seus altos e baixos significa que, percebam que esse enunciado aparece exatamente no nosso texto. E aí nós estamos buscando o significado dessa expressão como um todo, pessoal. Percebam que essa expressão, ela aparece exatamente no momento em que o nosso personagem é questionado em relação à sua profissão, ok? Então percebam que a resposta, esse enunciado, aparece justamente no momento em que ele tem esse questionamento e aí o enunciado expressa, tem seus altos e baixos. E o que significa tem seus altos e baixos?
Vamos aí observar as alternativas. Significa que, letra A, o elevador irá primeiro subir e depois descer? Letra B, o ascensorista não gosta do seu emprego? Letra C, o trabalho possui momentos bons e ruins? Ou letra D, o personagem ficou triste com a demissão? Então percebam que as alternativas todas, claro, aparecem no texto, mas nós estamos buscando o sentido com que nós vamos aí buscar esse sentido, ou seja, entender o sentido dessa expressão. Não é mais apenas uma palavra, como na primeira questão, mas todo o enunciado. E como eu já mencionei para vocês, exatamente essa questão, esse enunciado, aparece justamente no momento que ele é questionado com relação à sua profissão, se ele gosta, se ele está feliz. E ele responde aí, nós temos exatamente a expressão, tem seus altos e baixos. O que será que significa? Então, analisando as nossas alternativas, percebam, letra A, o elevador irá primeiro subir e depois descer. Perceba que a letra A, ela está interpretando o enunciado dessa expressão, o sentido dessa expressão de forma literal. Então, tem seus altos, a gente poderia ter uma ideia de que vai subir e depois vai descer com a palavra baixos, certo? Mas observe que na crônica nós temos o sentido conotativo, o sentido figurado. Então, o sentido literal, esse sentido denotativo, ele não cabe nesse contexto. Então, a letra A gente descarta como alternativa. Letra B, o ascensorista não gosta do seu emprego? Observe, no próprio enunciado tem seus altos. A palavra altos indica para a gente que é algo positivo. Então, temos aí algo que é bom, que ele gosta. Então, a gente não pode afirmar com toda certeza que ele não gosta desse emprego. Letra C, o trabalho possui momentos bons e ruins. Percebam, gente, que a alternativa correta é exatamente a letra C. Percebam, momentos bons, uma ideia positiva, tem seus altos. Ruins, os baixos, né? A ideia negativa. Então, percebam que a resposta correta para essa questão é a alternativa C. Na letra D, o personagem ficou triste com a demissão? Perceba que a demissão veio muito depois, no texto, do momento em que ele é questionado sobre se ele gosta ou não da profissão. Então, perceba que a demissão é um fato que ocorre no final do texto e não se relaciona diretamente com essa expressão, tem seus altos e baixos. Ok? Então, a alternativa D seria descartada também. Ela é descartada. Certo, gente? Vamos seguir? Próxima questão, nós temos outro poema. Poema O Bicho, um poema que nos traz bastante reflexão. Então, leiam comigo com bastante atenção. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então temos aí um poema de Manuel Bandeira. Percebam que é um autor brasileiro, modernista, e ele reflete justamente sobre uma questão social. Percebam que o bicho, nós temos aí no final, no último verso, a revelação de quem era esse bicho. Percebam que o bicho era um homem, um ser humano. E observem que esse ser humano estava fazendo o quê? Qual ação ele estava realizando? Catando comida em meio ao lixo. E percebo que ele catava essa comida, ele foi relacionado a um outro ser, a um animal, a um rato, a um gato, um cão, que são exatamente os animais que podem estar ali nesse meio quando não tem dono, quando não tem um tutor, eles podem estar ali nesse meio abandonados, sofrendo, comendo restos. Mas percebo que não era um animal, era sim um homem que estava vivendo à margem da sociedade, em condição ali de miséria, de pobreza. E observem que, catando alimento, se ele está catando alimento, nós já sabemos que essa pessoa provavelmente está com fome. E os versos até colocam, quando ele encontrava algo, ele engolia com voracidade, ok? Então percebe que o poema reflete sobre uma questão social, nos leva a essa reflexão, ok? Percebe que é um poema que foi escrito lá no início do século XX e que ainda assim se torna atual devido às questões das desigualdades sociais que nós temos no nosso país e também no mundo. Ainda existem pessoas que estão nessas condições
de abandono, de pobreza extrema. Ok? Com base no texto, vamos à questão. Então, colocando aí. No poema O Bicho, a palavra voracidade, que está no verso 6, perceba que o enunciado já indica qual verso nós vamos encontrar essa palavra, sugere que o homem. Então, percebam que nós estamos aí buscando o sentido também dessa palavra voracidade. Então, sugere, traz a ideia, traz que sentido, ok? Alternativas. Letra A, que a palavra voracidade sugere que o homem estava com pressa de terminar a refeição. Letra B, comia de forma cuidadosa e atenta. Letra C, demonstrava grande apetite e fome intensa. Ou letra D, procurava o alimento com dificuldade. Então, vamos ao nosso poema, verificar onde essa palavra aparece e observar o contexto ao redor dessa palavra, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, percebam que, como foi mencionado no enunciado da questão, a palavra voracidade aparece exatamente no 6º verso. Lembrem que o verso corresponde a cada linha do poema. Então, nós temos o título, O Bicho, certo? O título do nosso poema. E percebam que, a partir do título, depois do título, nós começamos a contar os versos. Então, cada linha do poema é um verso. E vamos encontrar a palavra voracidade exatamente aqui no 6º verso. Ela está bem aqui, como já destaquei para vocês. Observem que antes dessa palavra, nós temos exatamente o ato de ver a ação do eu lírico. Lembrando que o eu lírico é o ser que fala no poema, certo? É a voz do poema, como narrador lá em textos narrativos, nas crônicas, nos contos, certo? No poema nós temos o eu lírico, o eu poético, nós chamamos assim, que seria como uma espécie de narrador de um poema. Ok, gente? Então percebe que nós temos a ação do eu lírico que observa, que vê um bicho em um local sujo. Percebe que o local, o pátio, está imundo. E esse bicho catava comida entre os detritos, ou seja, catava comida entre os restos, entre o lixo. E observem, no 4º verso, aqui na 2ª estrofe. Quando achava alguma coisa, percebam, quando achava algo que pudesse comer, percebam que o bicho não examinava nem cheirava, ou seja, não examinava para ver se estava em boa condição de consumo, se não estava azedo, se não estava podre. Percebam que o eu lírico, o bicho, no caso aqui, que o eu lírico observa, o que ele fazia, o bicho? Ele engolia com voracidade. Então percebam que é exatamente a ação de alguém que está com fome, de alguém que não se alimenta há muito tempo. Então percebe que ao engolir com voracidade, nós temos essa ideia aí de alguém que está em certo desespero por alimento. E aí quando nós observamos as alternativas, colocando elas mais uma vez aqui, percebam que a alternativa que demonstra, que traz para a gente essa ideia de alguém que está em desespero, de alguém que está querendo se alimentar de forma rápida, né? De alguém que está querendo consumir, que está com muita fome, é exatamente a letra C. Então percebam que é a que mais se alinha a essa ideia da palavra voracidade, de acordo com os elementos que nós temos dentro do nosso texto. Então percebam que o bicho demonstrava grande apetite e fome intensa. Provavelmente não comia há muito tempo e estava com bastante fome. Então ele estava com muita fome, com um grande apetite, com uma fome intensa, por isso que ele devorava com voracidade, engolia com voracidade. Então perceba que o sentido de voracidade é exatamente esse, de demonstrar que o homem estava com grande apetite e fome intensa. A palavra ela intensifica essa ideia para a gente, ok? Vamos seguir para a próxima questão? A próxima questão, gente, também é baseada no mesmo poema de Manuel Bandeira, O Bicho, ok? Então percebo que nós temos mais uma vez uma questão que vai abordar essa ideia por meio do texto da desigualdade social, do abandono, do homem que é deixado à margem. Percebam que é um poema que nos leva à reflexão, como já mencionei, refletir exatamente sobre as questões sociais, sobre as questões de abandono,
as questões sociais. Será que isso é algo bom, é algo correto? Será que é algo que que deveria existir ou não? O poema, quando nos leva a pensar sobre essas questões, ele já cumpre o seu papel de não apenas entreter, mas também de nos fazer refletir, ok? Então, já que lemos o texto, vamos passar diretamente para a questão. Já sabemos que o texto base é exatamente o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, e vamos aí para a nossa questão. A questão, ela traz o enunciado. No último verso, o bicho, meu Deus, era um homem. A expressão meu Deus revela um sentido de, letra A, surpresa e indignação diante da cena observada. B, felicidade e alívio por ter identificado o bicho. Letra C, dúvida e incerteza sobre a identidade do bicho. Ou letra D, aprovação e conformidade com a situação. Percebam, gente, que o enunciado, o bicho, meu Deus, certo? Era um homem, o nosso último verso do poema, nós estamos focando na expressão meu Deus. Qual sentido essa expressão assume justamente nesse contexto? Observem que essa palavra, meu Deus, esse enunciado, tem um tom apelativo, um tom de surpresa, um tom de susto dentro do nosso poema. Perceba que o eu lírico pensava que era um gato, que era um rato ou um cachorro, mas de repente ele descobre que era um ser humano. Então percebam que a reação do eu lírico, ao descobrir que era um ser humano, que estava à margem, abandonado, passando fome, é exatamente uma expressão que revela um sentimento de surpresa, gente, de surpresa e até mesmo de indignação. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A. Então, surpresa e indignação diante da cena observada. Então, perceba que a cena, nós temos exatamente ali um homem em um estado de sofrência, de desigualdade, de abandono, com bastante fome. Então, percebo que o eu lírico fica surpreso e indignado. Surpreso porque ele imaginava que fosse um outro animal, certo? Que fosse um cachorro, um gato ou um rato, mas ele descobre que é um homem. E percebo, meu Deus, também traz esse tom de indignação com relação à cena que ele observa. Na letra B, por que não pode ser? Porque a gente não tem essa ideia de alívio, felicidade do eu lírico relacionada aí à expressão meu Deus. Percebo que meu Deus está mais para um susto, para uma surpresa, certo? Para uma indignação. Na letra C, dúvida e incerteza sobre a identidade do bicho, percebo que o verso já indica para a gente, revela a identidade do bicho, que era um homem. Percebo que aqui a gente não pode ter essa ideia de dúvida relacionada exatamente à expressão, ok? E na letra D, aprovação e conformidade com a situação, pelo contrário. Meu Deus traz um tom de indignação, traz um tom reflexivo em relação à cena que muitas vezes não, que nós sabemos que é uma cena ainda, infelizmente, atual em nossa sociedade e no mundo, ok? Então, o poema de Manuel Bandeira, O Bicho, um poema que nos traz reflexão, que nos leva a pensar bastante sobre a sociedade, sobre o homem, sobre a forma como nos relacionamos e vivemos em sociedade e em pessoas que estão ali à margem, certo? Será que essas pessoas não devem ser acolhidas? Será que devemos lutar, exigir políticas públicas que façam que essas pessoas tenham condições dignas de vida? Percebo que são reflexões, são questões que sempre o texto nos traz e que o texto cumpre o papel de nos fazer refletir, o poema. Ok, gente? Então, finalizamos a nossa questão, as questões, as 4. Agora vamos ao nosso mapa mental. Muito bem, para encerrar, a gente temos aqui um mapa mental que vai nos orientar com relação à busca de sentido. Percebo que inferir o sentido de uma palavra, expressão, é exatamente você deduzir, você conseguir identificar, com base nas informações que o próprio texto te dá, o sentido de determinada palavra, certo? Muitas vezes nós não conhecemos os sentidos de todas as palavras da língua portuguesa, mas por meio das informações, do contexto do texto, das outras palavras, nós podemos inferir. Inferir é exatamente deduzir, chegar a uma conclusão com relação a esse sentido. Então,
Vamos ao primeiro passo, você vai ter que ler com bastante atenção o texto, né? Então, perceba que quando você se deparar com uma questão que busca inferir o sentido de uma palavra ou expressão, leia o texto, que nós chamamos de suporte, com bastante atenção. Então, observe as palavras, certo? Observe a temática, as ideias, analise o título, qual sentido traz esse título. Também você tem que fazer o próximo passo, colocando aí para vocês, identifique o contexto abordado pelo texto. Então percebam, é um contexto de abandono, é um contexto em que o personagem está à margem da sociedade, como nós vimos lá no poema O Bicho, se é um contexto de uma relação de trabalho, como nós vimos lá na questão com o ascensorista. Perceba que nós temos que identificar esse contexto, as situações que são abordadas ali dentro do texto, ok? Então o texto constrói esse contexto para a gente. Vamos lá. Atente-se também ao que é solicitado pelo enunciado. Então perceba que o enunciado pode pedir para você inferir, né, o sentido da palavra X é. Então perceba que muitas vezes ele pode colocar para você apenas uma palavra ou uma expressão, certo? Como, por exemplo, nós vimos lá o sentido da palavra voracidade, ou qual é o sentido da expressão tem seus altos e baixos. Então, perceba que tem seus altos e baixos, uma expressão muito maior envolve mais palavras. Então, perceba aí que nós temos que ficar atento exatamente ao que é solicitado. Se é uma palavra, se é uma expressão, o que ela sugere e qual o sentido. Observe as pistas textuais. Então, observe que essas pistas textuais elas estão no próprio texto. Então você vai procurar onde a palavra aparece, as palavras que aparecem antes, as palavras que aparecem depois, qual ideia elas trazem, se trazem um sentido positivo, se trazem um sentido negativo, se dão uma ideia positiva ou negativa. Percebo, o título também ajuda bastante do texto. Então sempre observe as palavras que estão ao redor da expressão ou da palavra que é alvo da questão, ok? Essas palavras nos ajudam a compreender também o sentido. Além disso, vamos seguir, verifique o sentido sugerido por cada alternativa. Então, observar as alternativas da questão é muito importante, porque elas vão te dar um direcionamento. Percebe que, ao observar as alternativas, você já é direcionado para determinado sentido. E quando você observa o contexto da palavra ou da expressão, você tem como verificar se aquele sentido se enquadra ou não. Então perceba que determinada alternativa pode trazer um sentido absurdo, uma ideia absurda que não tem relação nenhuma. Então essa que tem uma ideia absurda, um sentido absurdo, você já descarta, ok? Procura exatamente aquela que se adequa, se encaixa mais com a ideia que está presente no texto. E, por fim, selecione, claro, a alternativa cujo sentido melhor se adequa ao contexto, ou seja, nós vamos ter exatamente uma alternativa que se relacionará diretamente com o texto, com a palavra, com a expressão. Ok? Então esse é o nosso mapa mental. Antes de encerrar, ok? Temos um recado para vocês. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.